Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mais de 42 milhões de brasileiros não escolheram nem Bolsonaro nem Haddad no dia 28 de outubro. Eles fazem parte daqueles que não foram votar, votaram nulo ou branco. O resultado do segundo turno das eleições bate um recorde no período democrático brasileiro. E para entender o fenômeno, o Câmara Debate da Rádio TV Câmara convidou os deputados Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo. Deputados, o que aconteceu? Esse resultado, ele conflita, ele é um terceiro colocado bem acirrado aí na disputa presidencial. Né? O presidente eleito Bolsonaro ele teve 57,7 milhões de votos, Fernando Haddad teve 47 milhões de votos, 42 milhões de brasileiros não escolheram nenhum dos dois. O que o senhor acha, deputado Marcos Rogério? Eu vou começar com uma fala um pouco pesada. Primeiro, prazer estar aqui ao lado do deputado Givaldo e participar desse debate também. Eu acho que muitos que votaram no Bolsonaro votaram porque conhecem o PT e o jeito do PT governar e disseram, olha, eu não quero esse modelo de governança. Então, optaram por essa mudança mais radical. Acho que essa eleição teve uma polarização que ela acaba sendo campo de pesquisa, de debate por muito tempo. Você tinha uma situação em que a sociedade manifestamente dizia, olha, nós não queremos isso. E, do outro lado, você tinha uma situação que, às vezes, o eleitor até não gostaria de optar por ela, mas, diante da opção que ele tinha e que ele, conhecendo, não quis, ele optou por votar no Bolsonaro. Agora, o universo dos que ficaram aí sem opção de voto, sem opção de escolha, né, é algo que eu acho que nós vamos ter que avaliar, refletir. Essa eleição ela deve ser objeto de reflexão profunda. A renovação que nós tivemos no Parlamento, na Câmara, no Senado, né, ela nos traz uma mensagem, ela nos traz alguma coisa que a sociedade passou para nós. O Parlamento estava representando de fato ou estava atuando de costa para a sociedade? Esse Parlamento reflete a sociedade? Porque aqui nós tivemos um ingrediente que foi Lava Jato e, por outro lado, nós tivemos a atuação propriamente em julgamento. Então, é uma eleição para a gente refletir profundamente, mas uma coisa é certa. Esses eleitores que votaram no Bolsonaro, talvez boa parte deles fosse uma resposta à negação do PT e ao jeito do PT e seus aliados governar. Deputado Givaldo, como o deputado Marcos Rogério disse, tinha um índice de rejeição muito alto ao candidato do PT, mas também havia um índice de rejeição muito alto ao candidato eleito, Jair Bolsonaro. Isso que eu estava pensando enquanto o Marcos falava, aqui em cumprimento, né, o nosso novo senador aí, político jovem. O que acontece é que a explicação do Marcos não se sustenta justamente porque a rejeição ao Bolsonaro era igualmente muito grande, muito próxima do Haddad. Então significa também que, se for olhar por esse lado, em termos de rejeição, vale a mesma coisa para o Bolsonaro. O que está posto aí é que a crise política que vivemos, a eleição mostrou que ela não se acaba. O Bolsonaro terá dificuldades para governar e dialogar com este Congresso eleito. Fosse o Haddad, também teria grandes dificuldades. E a sociedade vai continuar com dificuldades em relação à classe política. Essas votações díspares mostram, né, um comportamento errático do eleitor, ora renovando, ora mantendo quadros já estabelecidos, né, ora votando contra o sistema, ora votando em candidatos, por exemplo, do PMDB, que se elegeram governadores. Então, é um comportamento errático e eu acho que a explicação pela rejeição não dá conta, por conta justamente da rejeição estabelecida aos dois lados. São Paulo e Minas Gerais, seguidos do Rio de Janeiro, foram os estados que puxaram os votos nulos. Eu queria saber dos senhores, São Paulo era um estado
dirigido pelo PSDB, Minas Gerais pelo PT, Rio de Janeiro pelo PMDB. Eram os maiores partidos do país. E partidos que estiveram envolvidos nos últimos anos, eles não só polarizaram a política nacional, eram os partidos que dominaram a política nacional, mas também estavam envolvidos nos grandes escândalos de corrupção, de denúncias de corrupção. Qual o peso dessas questões nessas últimas eleições? Eu acho que nessa eleição nós tivemos dois fatores que foram determinantes. Né? A Lava Jato. A Lava Jato teve um peso fundamental no resultado das eleições, tanto em relação à eleição presidencial, porque o envolvimento de quadros dos partidos com escândalos da Lava Jato teve peso eleitoral. Muitos foram rejeitados em razão disso. Muitos em razão das condenações que já aconteceram, em razão das ações penais que estão em curso. Né? Esse é um aspecto. A Lava Jato teve peso decisivo na eleição. O quanto teve peso, o tempo vai ter que se encarregar de medir isso. Alguém vai ter que avaliar isso. A ciência política vai ter que estudar isso. Por outro lado, eu entendo que, além da Lava Jato, teve peso decisivo também nessas eleições o comportamento ideológico na atuação política. Esse ingrediente nunca foi tão determinante, tão decisivo para o processo eleitoral. Tanto que você tem na eleição do Bolsonaro não só a afirmação de um projeto, você tem a vinda de integrantes desse grupo político, desse núcleo político para cá, em cima de um discurso que vai em direção oposta, contrária ao que nos últimos 13 anos o parlamento apontava, a política nacional apontava. A sociedade, ela acaba apostando numa linha mais conservadora. A avaliação que tem que ser feita a partir de agora esse resultado eleitoral mostra que o parlamento estava desconectado da sociedade. Nós tínhamos um parlamento liberal do ponto de vista dos valores e dos costumes e nós temos uma sociedade conservadora ou não? Isso é uma pura coincidência e esse resultado eleitoral não reflete essa percepção de que o Brasil é um país conservador. Na minha visão, o Brasil é um país conservador e nós tínhamos um parlamento absolutamente liberal do ponto de vista dos costumes e do ponto de vista moral também. São reflexões que nós vamos ter que fazer. Agora, que a construção, que a montagem do parlamento, tanto da Câmara quanto do Senado, refletirá o que veio das urnas nessa eleição, eu não tenho dúvida. Mas essa é uma eleição daquelas que entra para a história para você refletir por muitos anos, tanto os critérios de escolha quanto os reflexos das escolhas feitas. Eu acho que Minas Gerais reconhecidamente é aquele local onde se tem uma média do Brasil. Né? Então, isto muitas vezes traz para o processo eleitoral como se fosse um Brasil dentro do Brasil, pela sua situação no centro, as várias regiões que pega de diversas outras, que faz interlocução com outras regiões do Brasil. Então, capta esse sentimento em nível brasileiro. E São Paulo, ali nós temos uma situação muito confusa, né? Porque o Haddad é de lá, foi prefeito de São Paulo, né? Nas pesquisas estava indicando uma votação melhor na cidade, e um dos candidatos que acabou se elegendo era do PSDB e ele fez uma atuação política distinta do comportamento dos grandes quadros do PSDB. Né? O Dória, ele se vinculou à campanha do Bolsonaro já desde o primeiro turno, diferente do comportamento geral do PSDB. Então, eu acho que essa grande confusão criada em São Paulo deixou uma parte maior do eleitorado sem uma orientação clara, um posicionamento claro em relação ao seu voto, pode ter contribuído para esse número maior de pessoas que decidiram não votar, ou não comparecendo, ou não fazendo válido o seu voto. Deputado Marcos Rogério, o senhor falou da eleição para o Congresso. A gente teve aqui na Câmara dos Deputados uma renovação de 48%, no Senado 85% nos 2/3 que foi renovado, né? 1/3 ainda fica para os próximos 4 anos. Aqui, na Câmara dos Deputados, a maior renovação se deu nos quadros dos partidos de centro-direita, principalmente de centro. O senhor está dizendo que o Congresso tende a ficar mais conservador.
Mas essa renovação não se deu praticamente nos quadros da esquerda. Por que o senhor acha que vai dar essa guinada no Congresso? Porque é justamente esse o resultado que veio das urnas. Você teve uma renovação em cima de parlamentares, de candidatos que defendiam uma agenda conservadora. Né? Isso aconteceu no meu estado e na maioria dos estados, incluindo o Nordeste, que também manda para cá quadros conservadores para o Parlamento Federal. Então, a reflexão que tem que ser feita aqui, e é bom que se faça para que no futuro o parlamento não passe por isso novamente, é que o parlamento, a despeito de respeitar as minorias, ele não pode se ver vinculado a uma agenda que não é a agenda dos brasileiros. É preciso respeitar a opinião dos brasileiros. Você pode respeitar as minorias, você deve respeitar as minorias, mas você não pode impor uma agenda que não é a agenda dos brasileiros. Né? Você tem um parlamento que segue uma cartilha mais liberal, né? Ou pelo menos se tentou seguir essa cartilha mais liberal, quando você tem uma sociedade absolutamente conservadora. Então, talvez o grande debate que se faz hoje, e a eleição presidencial acabou perpassando por isso, né? Em relação à nossa educação. Né? Você tem um modelo de educação hoje muito mais voltado para a esquerda do que para a direita, quando, na verdade, você não teria que ter uma educação nem de direita nem de esquerda. A educação tem que ser livre disso. Você não pode ter uma educação vinculada a uma doutrina, a um pensamento de esquerda ou de direita. E isso teve reflexos na eleição. Teve reflexos na eleição. Eu sou um candidato muito ponderado, embora eu seja conservador, tenho uma linha conservadora em relação a valores e liberal em relação à questão econômica. Eu fui demandado em relação a isso, de posicionamento, de ter que se posicionar em relação a temas que, naturalmente, as pessoas já conhecem a minha linha, o meu pensamento. Mas sabe o que você está em reuniões, em atividades de política e mesmo na sua propaganda, você tem que se posicionar? Então, ou seja, a sociedade se incomodou, né, com uma representação que se mostrou ao longo dos anos desconectada das ruas. Não apenas em relação aos temas éticos, aos temas morais, em relação a outros também. E essa resposta veio com o resultado eleitoral. O senhor acredita que há uma desconexão entre o Congresso e a sociedade, deputado? Eu acho que sim, mas não exatamente pelo viés que o deputado colocou. Esse atual Congresso, ele já é bastante conservador em diversas medidas, né? Agora, o resultado desta eleição é um resultado que eu acho que, embora tenha uma Câmara ainda mais conservadora, um Senado ainda mais conservador do que os atuais, não significa que a sociedade seja assim conservadora. Houve muita confusão de informações que circularam para a decisão do voto. E muita gente votou com informações falsas, que foram circuladas e, de tanto circuladas, vão virando uma espécie de verdade em relação ao qual as pessoas acabam se manifestando, né? Como essa história do kit gay, que a própria Justiça Eleitoral se manifestou, mas virou uma espécie de verdade. E as pessoas votaram por diversos motivos que muitos estudiosos vão verificar ao longo do tempo, né? Muitos votaram pensando em estar acabando com a corrupção, que não quer dizer que quem está votando e pensando em acabar com a corrupção esteja querendo que o país seja mais conservador, que o seu deputado, o seu senador seja mais conservador. Outros votaram achando que estavam fortalecendo a Lava Jato. Outros votaram achando que a economia do Brasil ia melhorar num sentido ou no outro. Então, há muitos motivos de votos que se misturaram, principalmente com essas informações falsas que foram veiculadas através dessas fake news, né? E que acabam deturpando o conjunto, a foto da sociedade em relação à sua opinião política. Ou seja, quem votou pensando em estar ajudando a acabar com a corrupção não quer dizer que seja uma parcela da sociedade conservadora. E esse foi um dos motivos que levou... Mas a gente precisa fazer um intervalo. É só para corrigir uma informação em relação a essa questão do kit gay, porque eu participei desse debate. Isso não é fake news, isso é fato. Essa questão... Deputado, a gente precisa... Eu quero voltar a esse assunto isso vai na voltar sequência, uma discussão, okay. Mas agora a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco. Tá bem. O
Câmara Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre o resultado das eleições com os deputados Givaldo Vieiro, do PCdoB do Espírito Santo, e Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Deputado Givaldo Vieira, o Brasil teve nos últimos anos, na disputa para a presidência, uma disputa entre um partido de centro-esquerda e um partido de centro-centro, né? Era o PT e o PSDB. Essa dicotomia foi rompida nessas últimas eleições, quando nós tivemos o PT, um partido de centro-esquerda, grosso modo falando, e um candidato que se coloca claramente como um candidato de direita. O senhor acha que o que mudou? O país mudou, a política mudou? O que proporcionou essa mudança? A polarização que foi levada à sociedade brasileira nestes tempos de crise política, desde o resultado da eleição de 2014, né, quando Dilma foi eleita, daí o comportamento do Aécio à época, do PSDB, e toda aquela crise gerada pelo impeachment, Cunha, toda aquela situação, que criou uma grande polarização na sociedade, fez como resultado dessa polarização uma dificuldade eleitoral na manutenção desses dois polos. O PT sobreviveu, está aí com uma grande bancada. O PSDB, que na minha visão teve uma grande responsabilidade neste caminho, lamentavelmente, né, com o comportamento que o Aécio teve após a eleição, acabou sendo um grande prejudicado. E eu acho que isso trouxe um prejuízo à política brasileira, porque, embora o Marcos seja de uma linha conservadora, né, e tem seu espaço na política, mas a sociedade brasileira, na minha visão, ela não é essa foto conservadora. Tanto é que o Bolsonaro não chega a ter grande maioria de todos os eleitores. Deve ter tido cerca de 40% do total, né? Considerando todos aqueles que não foram votar, por exemplo. Menos de 40%. Acontece que o PSDB, né, com a sua linha tradicional, e até outros partidos de centro, vão fazer falta na política brasileira, porque eles têm também um papel. Eles representam ou representaram uma opinião da sociedade que hoje está confusa nessa motivação do voto que eu disse, né? Por exemplo, aqueles que votaram por uma renovação, achando que estavam, por exemplo, contribuindo para acabar com a corrupção no Brasil, pode ter sido um dos grandes motivadores do voto, como você citou, as pessoas pensaram na Lava Jato e tal, não quer dizer que elas votaram nesse quadro que está aí porque são de uma maioria conservadora. Então, há muitos motivos de votos que estão confusos nessas decisões aqui, dentro desse ambiente de crise da sociedade brasileira. Eu acho que o PSDB, aquele PSDB tradicional, vai fazer falta na política brasileira com um tamanho e uma representatividade que sempre teve, porque tem opiniões também importantes a serem observadas. Deputado, eu interrompi o senhor quando o senhor ia explicar a questão do kit gay, por uma questão do nosso intervalo. Eu queria saber, inclusive porque eu acho que cabe na sua resposta, ao que o senhor acredita o crescimento de uma candidatura de direita que não era uma tradição nesses anos desde a redemocratização? Eu acredito esse crescimento a um retrato da sociedade. A sociedade nossa é conservadora. A nossa sociedade não é tão liberal quanto imaginam aqueles que defendem um modelo mais liberal, né? O nosso povo é conservador, né? Agora, em relação a essa questão do kit gay, ele falou de fake news aqui. O maior fake news que nós tivemos nessa eleição, aliás, dois. Os maiores fake news que nós tivemos nessa eleição o primeiro foi Haddad é Lula. Fake news. Haddad não é Lula. Haddad é Haddad, Lula é Lula. Fake news. Segundo, gás de cozinha a 49. Teve oportunidade de ser governo, nunca fez isso. Aí anuncia algo que é impraticável e numa data impraticável. Mas enfim, eu não quero entrar nesse debate. A questão do kit gay, e para ser justo aqui, eu não nego os fatos. O kit gay foi uma política pública estabelecida pelo MEC na época, com todas as fases do processo concluídas, inclusive com audiências públicas na Câmara dos Deputados. Aqui se discutiu, inclusive, algo que absurdo, né? O representante do MEC aqui dizendo, quando foi fazer o filme, tinha que discutir até que ponto ia isso ou aquilo, o beijo lésbico. Vem cá, você não tem esse tipo de material em nenhum outro segmento da sociedade. Se fez isso. Quem foi que impediu que o kit gay fosse para a escola depois de aprovado em todas as fases, inclusive criticado pela equipe do governo? A presidente Dilma. E eu tenho que ser honesto. Quem impediu? Porque o Congresso reagiu, porque a frente parlamentar evangélica, católica,
do Congresso Nacional reagiu e impediu que essa ação fosse confirmada lá na ponta, foi a presidente Dilma. Mas essa era uma política pública que estava desenhada, aprovada e tal. Então, assim, eu acho que a campanha, a polarização no segundo turno, ela teve embates de lado a lado. Eu acho que teve embates de lado a lado. O ingrediente fake news nessa eleição, acho que não só, deputado, em relação à campanha presidencial, mas as nossas campanhas também. Nós sofremos com isso nos estados. Todos, imagino, no meu caso, sofri no estado com fake news. É um comportamento novo na sociedade, porque algumas eleições atrás, a gente não tinha essa ferramenta aqui tão acessível como nós temos hoje. Antigamente você fazia, para você saber o pensamento econômico do dia, você tinha que ler um editorial de um jornal de grande circulação, as emissoras de grande circulação com seus analistas. Hoje, o cidadão recebe a informação no celular, no seu smartphone, e ele também emite opinião, ele participa, ele interage, ele produz conteúdo. Isso é um fato novo nessa eleição que nós vamos ter que avaliar. Então você potencializa fake news produzido profissionalmente e você tem aquelas situações em que também o cidadão pode ser um potencial criador de fake news. É algo que nós vamos ter que avaliar. Essa eleição, eu acho que ela deve ser fruto de muita ponderação, de muita reflexão. Uma coisa é fato, o eleitor foi para as urnas decepcionado, frustrado, revoltado com a política. O senhor me deu o gancho para a minha pergunta e eu volto lá para os 42 milhões que falaram, eu não tenho nada a ver com essa escolha. Novamente nessa campanha se falou em reforma política. Como que a gente responde a esses 42 milhões? Como a gente responde a essa polarização? Existe uma reforma política a ser feita? Mais uma? Olha, eu acho que nós temos daqui para frente um cenário em aberto, né? O próprio programa de governo do Bolsonaro não é um programa que está todo clarificado. Existe um protocolado lá no TSE, mas há notícias numa direção, depois noutra. Então, é um governo que começa em aberto e um Congresso que também começa em aberto. O que virá? Hoje é difícil prever. No caso da reforma política, a questão é que muito dificilmente é o que a gente experimenta aqui, do tempo que eu estou aqui e ouvindo colegas que estão aqui há muito tempo e outros que estudam o tema, é muito difícil mudar regras, ou seja, é muito difícil que as mudanças de regras que permitem a eleição dos políticos sejam feitas pelos políticos que foram eleitos por estas regras. Temos uma dificuldade grande com isso mesmo. Falando do conjunto, não quer dizer que o Marcos Rogério vai fazer isso, né, ou que o Givaldo fizesse isso, ou que vários deputados aqui, senadores, não fossem fazer assim. Mas o conjunto tende a ser conservador nesse sentido, conservar as regras. Dá o tiro no pé, né? Então a sociedade fica esperando uma reforma política que atenda ao seu anseio de ter uma política melhor, mais próxima da população, mais antenada com as questões que a sociedade deseja, que dificilmente sairá deste Congresso, porque dificilmente sairá de qualquer outro Congresso que seja ele próprio eleito a fazer as mudanças das regras que mexem na sua eleição. Então, eu acho que em relação à reforma política, pouco de bom pode se esperar, né, para melhorar. No máximo fica como está. O senhor tem esse mesmo pessimismo? Eu acho que esse é um ponto mais complexo realmente. Nós já tentamos fazer essa reforma política algumas vezes aqui e você não consegue consenso para aqueles pontos da reforma que são mais importantes, que são fundamentais. Agora, é preciso fazer uma reflexão também, porque da reforma que saiu daqui, que foi um remendo mal feito, né, o que se projetou, o que se buscou aqui de forma conservadora para manter o chamado status quo, não deu certo. Porque nós tivemos aqui uma renovação de 50% na Câmara e de 85% no Senado. Ou seja, aqueles que patrocinaram uma reforma tímida, inconsistente, que não dialogava com a sociedade... Também deram tiro no pé. Também deram tiro no pé. Então, é preciso repensar. Eu acho que a reforma política ainda continua sendo um tema fundamental. Eu acho que nessa eleição nós tivemos alguns avanços, embora feitos de forma, para mim, equivocada. A questão da participação da mulher, ela deve ser um tema da sociedade, um tema dos partidos políticos. E nessa eleição o TSE incluiu um ingrediente novo para os partidos, que foi a questão dos 30%. Ele fez a coisa certa do jeito errado, porque muitos partidos acabaram utilizando essa cota sem estar preparado para isso. E aí, dinheiro público utilizado de forma que não se produziu o resultado pretendido.
Mas esse é um ponto que nós vamos ter que reforçar. Anterior, para que se preparasse. Isso, dar uma transição, fazer uma transição para que você tivesse efetividade nessa política pública. Na próxima eleição, eu acredito que isso já vai estar um pouco equacionado, porque os partidos já amadureceram a ideia, vão se preparar, a mulher precisa participar mais, né? Ela precisa estar engajada no processo eleitoral e ter realmente presente a sua participação no parlamento. Mas a reforma política, ela continua sendo um grande desafio. Agora, os parlamentares precisam entender, a reforma que o povo quer não vai ser a reforma que os parlamentares querem. É preciso escolher um lado. Eu acho que nós não somos representantes de nós mesmos. Nós representamos a sociedade. Nós temos que fazer uma reforma que contemple o anseio, as necessidades, as aspirações da sociedade que representamos. Eu acho que partidos ligados, como por exemplo ao Bloco do Centrão, podem tentar voltar com a proposta do voto distrital, aquele que fortalece a liderança mais localizada. Mas essas lideranças novas que surgiram desses fenômenos de mudanças, com votos espalhados por uma ampla região do Estado, podem querer manter o sistema como está. Então vamos viver aí talvez um embate de visões que talvez, sim, neste novo Congresso, com esse formato distinto aí, pode ser que traga alguma mudança. Não sei se será positiva. Eu, nesse sentido, sou pessimista. Nós acabamos, João, fazendo uma mudança que os parlamentares não queriam, boa parte dos partidos não queriam o chamado voto majoritário ou distritão. E de forma indireta, isso acabou acontecendo. Porque nós acabamos com aquela regra que só participaria da distribuição das sobras os partidos que atingissem o quociente. Quando você tira essa regra de participação só quando atingir o quociente eleitoral, você meio que determina o resultado pelo voto majoritário. Então, acho que nesse ponto foi um avanço. Agora, essa história de você permitir que candidatos campeões de voto arraste um número grande de parlamentares, eu acho que isso, nós já mudamos um pouco isso lá atrás, mas é algo que a gente vai ter que amadurecer para não ter distorções. Eu acho que nós tivemos distorções ainda nessa eleição em razão desses fenômenos eleitorais que são ali, guindados muitas das vezes. Nessa eleição foi o Bolsonaro, mas em outras eleições nós tivemos também outros personagens que fizeram a mesma coisa. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.